Tão bom? Eu tô bom, muito bem. Vamos aproveitar agora de manhã, nesse início de semana, para tratar mais um pouquinho a respeito da nossa proposta de gestão para os senhores. Anteriormente havíamos falado de gestão transparente e eficiente dos recursos públicos. Hoje abordaremos o tópico educação. Mas antes de adentrarmos nesse, eu quero deixar aqui público o meu agradecimento ao amigo Venceslau, um filho de Guapé, um homem com uma bagagem absurda, que tem boas ideias e que sempre que posso me aconselho com ele. Tive o prazer de conversar com ele essa semana que passou, ele esteve aqui em Guapé e me presenteou com essa obra com certeza magnífica, ainda não li, mas lerei. Deixou aqui uma dedicatória para mim. Venceslau, muitíssimo obrigado, meu irmão. Isso daqui é um romance que conta a história da chegada do Lago de Furnas, entre outras questões que afligiu a população à época. Então, recomendo para quem desejar ter acesso ao livro, basta entrar em contato com a nossa amiga, irmã do Venceslau, a Nini, que a Nini tem alguns exemplares e acredito que você encontre também na Amazon. Então, Venceslau, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela obra e meus parabéns. Voltando, falaremos hoje a respeito de educação. Já tem algum tempo que eu tenho vindo a público falar fatiadamente a respeito da nossa proposta de gestão, tendo em vista que ela é bastante ampla e não seria humanamente impossível falar a respeito do todo em uma única transmissão. Então estamos na página 15 de 59, hoje adentrando nesse tema tão importante, quiçá o mais importante de todos, porque a educação ela é a base de tudo. Obviamente sabemos que saúde é fundamental, sem ela não temos sequer condições de estudar, mas a educação ela é o pilar que sustentará qualquer possibilidade de uma nação próspera, seja ela um município, estado ou união. Então, a educação e os educadores e os alunos terão toda a nossa atenção, todo o nosso respeito, a começar por estarmos presentes cotidianamente nas escolas municipais. E, obviamente, faremos o possível para tentar auxiliar também no que diz respeito às escolas estaduais, a começar por uma manutenção decente nas estradas para possibilitar que os nossos alunos tenham condições melhores de chegarem até a zona urbana. Não ficar aí com conversinha fiada, agora é com você, professora, fazendo um videozinho bonito com proposta rasa, sem conhecimento de causa. Então entendemos o que realmente dói, o que aflige esses jovens e temos a intenção de fazer todo o possível para que isso não ocorra mais, ou tentar ao menos minimizar ao máximo essa questão. Então, falando grosseiramente, rapidamente aqui a respeito da nossa introdução da narrativa acerca da proposta de educação, começamos. Levantamentos internacionais apontam que cada ano de escolaridade adiciona 10% de renda para os indivíduos. No Brasil, estima-se que esse retorno educacional possa chegar a 15% por ano de escolaridade adicionada. Em Minas Gerais, esse retorno chega a 20% ao ano nos níveis educacionais mais avançados. Portanto, não deve haver dúvidas que a educação deve ser priorizada pelas prefeituras por meio da ampliação de recursos financeiros e da adoção de uma gestão meritocrática. Eu explico um pouco mais adiante. No entanto, não se pode focar apenas na quantidade de anos de estudo. É necessário também pensar na qualidade do ensino como forma de garantir o verdadeiro aprendizado. Se o amplo acesso educacional foi um fator fundamental para a redução das desigualdades, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das diferenças entre os sistemas públicos podem sustentar e acelerar o crescimento a longo prazo. Segundo Theodor Schurz, 1987, Prêmio Nobel em Economia,
Recursos naturais, capital físico e mão de obra bruta não são suficientes para o desenvolvimento de uma economia altamente produtiva. A dinâmica do desenvolvimento é dependente da evolução das aptidões humanas, abre aspas, conhecimento e instituições. Sem elas, as perspectivas econômicas são desalentadoras. Vivemos em um mundo de profundas e aceleradas transformações sociais e tecnológicas, isso é óbvio. A sociedade do conhecimento é uma realidade cultural cada vez mais integrada e globalizada. Neste ambiente complexo de multiplicação de riscos, incertezas e oportunidade, a educação e a difusão dos conhecimentos devem ser uma prioridade absoluta para os governos e as sociedades. A educação e a aprimoração continuada do conhecimento devem se transformar em uma obsessão das sociedades, dos governos e de cada cidadão. Os sistemas de educação e criação de novas tecnologias abrangem vários níveis de ensino e pesquisa. Educação básica, que compreende a educação infantil de 0 a 5, ensino fundamental de 6 a 14 e ensino médio de 15 a 17, que poderiam ser uma realidade tivesse havido comprometimento e responsabilidade administrativa da atual gestão. Não teve, isso é claro. Podem não concordar, mas dizer que isso não ficou visível é, no mínimo, grotesco. Haja vista as demonstrações de desrespeito que tivemos da atual gestão e a omissão por parte daqueles que dizem ser diferente com relação aos nossos alunos e aos nossos professores. Temos como exemplo a municipalização da escola Dona Agostinha Flor de Maria, que foi enfiado goela abaixo aos professores e aos alunos. Votei contra, obviamente. Hoje, conosco na prefeitura, eu seria a favor porque entendo que o município está mais próximo, mas o gestor precisa ser responsável. Da maneira como fizeram, deixaram faltar até papel higiênico nas escolas. Os esforços de Guapé e a sociedade devem se desenvolver em todos os níveis, pois o processo educacional, cultural e de desenvolvimento é contínuo e abrangente. Contudo, entendemos que nos próximos anos a prioridade deve ser a educação básica, de modo a proporcionar pleno conhecimento a todos os cidadãos da língua portuguesa. Possivelmente, está dentro da nossa proposta, o ensino da língua estrangeira, matemática, ciências naturais, histórias da sociedade, porque aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Isso porque a educação básica prepara o indivíduo para todos os ciclos posteriormente da vida. Falhas na formação nesse período são mais difíceis e custosas de serem revertidas, além de reduzirem o pleno potencial da educação superior e do desenvolvimento tecnológico. Então nós teremos toda a atenção possível com a educação básica, a começar por cidadania, por civismo, que a cada dia que passa é duramente atacado pelos altos poderosos do alto clero. 8.1. Principais propostas para ações para a educação aqui. Nós cometemos um erro, nos desculpamos por isso, para a educação básica em Guapé. É para a educação como um todo. Eu poderia até ter discorrido a respeito separadamente de cada uma das vertentes da educação, mas isso alongaria muito mais ainda o nosso plano de gestão. Então, abrangemos toda a discussão em um só tópico, entretanto, colocamos aqui de forma errada no título do item 8.1 e nos desculpamos por isso. Ampliar gradativamente, de forma sustentada, os investimentos na educação. Então, estamos apontando que temos a intenção de ampliar gradativamente. Não estamos vindo aqui fazer loucuras, dizendo que temos varinha mágica para poder alterar o contexto do todo em um simples toque de mágica. Faremos conforme disponibilidade de caixa, conforme disponibilidade de docentes e conforme demais disponibilidades de recursos. Mas garantimos que esses recursos existem, sabemos aonde estão e sabemos como realocá-los. Melhorar progressivamente a remuneração do magistério, isso é fundamental que aconteça. Um professor bem remunerado, ele trabalha motivado. E se um professor não é digno de ganhar um bom salário, eu pergunto, quem seria? Entretanto, isso será feito através de um estudo meritocrático. Não somos contra o aumento de salário que foi dado para os diretores. A pergunta é,
por que não estendeu esse aumento de salário para os demais servidores do ensino, abrangindo inclusive a moça ou o rapaz responsável pela faxina, porque faz parte do sistema educacional. Então, na nossa visão, não existe diferença e grau de importância entre um e entre outro. O médico salva vidas, mas se não tiver a pessoa que faça a faxina, ele não consegue ter um ambiente adequado para fazer o trabalho dele. Logo, o todo fica comprometido. Então, quando tratamos de saúde, devemos valorizar em igualdade o faxineiro, o cozinheiro, o recepcionista, o enfermeiro e o médico. E assim, a nossa visão ela é a mesma para com o sistema educacional. A diretora é importante, o professor é importante, o cozinheiro é importante, a faxineira também é. Então, valorizar o sistema como um todo e não ofertando benefícios para uma classe em detrimento da outra. Destinaremos recursos para este projeto com o objetivo de reconhecer e valorizar nossos professores, oferecendo capacitação para que possam atender as demandas do município e modernizar as escolas públicas municipais. Além disso, implementaremos um programa de pontos que poderão ser trocados por viagens nacionais e internacionais. Isso é sério, é muito sério isso que estamos falando. O que eu tenho como concepção é trazer um pouquinho da minha vivência no sistema corporativo para dentro da gestão pública. Se aquele que faz uma venda, 2, 3, alcança a sua meta no sistema corporativo e ele é premiado no final de um ciclo pelo trabalho que exerceu, por que o professor no sistema público não poderia? Basta que tenhamos leis adequadas que atendam esses anseios. Imaginem um professor que se dedicou durante um ano educando com amor, com perseverança os nossos alunos. Ele chegou em um nível de conhecimento. Qual é o problema dele ganhar uma viagem para Porto de Galinhas? Qual é o problema dele ganhar uma viagem internacional? E isso não é algo que não possa ser sonhado, tá? Eu não estou falando de utopia, não. Estou falando de sonho palpável, porque não custa tanto assim para os cofres do município. Com certeza sabemos aonde podemos enxugar. Querem um exemplo? 13 milhões e meio de recursos para o gabinete do prefeito. Eu, como prefeito, garanto a vocês que eu não vou precisar de tanto. Nossa equipe não vai precisar de tanto. Não teremos esse gasto absurdo com bolinhos, rosquinhas, compotas, picolés e essa farra toda que foi feita com o nosso dinheiro. Então temos propriedade para afirmar aos senhores que dentro da nossa proposta existe materialidade para poder cumpri-la. Então é estabelecer, trazer uma equipe que realmente consiga desenhar esse projeto, alguém melhor preparado do que eu, com certeza, estudarmos um caminho viável. Olha, o professor atingiu essa nota, ele ganha isso. O professor atingiu essa, ele ganha aquilo. E assim sucessivamente, progressivamente. Esse programa promoverá intercâmbio sociocultural e incentivará o desenvolvimento profissional dos nossos educadores, proporcionando uma experiência enriquecedora e estimulando a troca de conhecimentos. Implantaremos um modelo de gestão baseado em competências, voltado para a melhoria dos resultados de aprendizagem, tanto no sistema público quanto nas unidades escolares que venham a se estabelecer no nosso município, porque entendemos que aquilo que o sistema público não conseguir alcançar, o apoio do poder público a alguma escola particular que pense em se estabelecer aqui é fundamental. Então teremos sim propostas para aquele educador que queira montar uma escolinha de inglês, que queira montar uma escola particular para atender o público que existe. E existe sim. Temos hoje algumas crianças, repito, não sou contra nenhum pai, muito pelo contrário, isso mostra a atenção e a preocupação do pai para com o ensino e para com a educação de seus filhos. Inclusive, opositores meus, filhos, estudam em Boa Esperança. Repito, não sou contra o investimento em educação de maneira nenhuma, mas eu, como político, nunca faria isso. Eu não colocaria os meus filhos em uma escola que o povo que eu represento não pudesse estudar também. Eu acho isso antagônico, eu acho isso desrespeitoso para com aquele que paga o meu salário. Então, quando eu digo que pretendemos investir aqui
no desenvolvimento educacional da nossa cidade é porque conhecemos as carências, sabemos que temos ótimos profissionais do início ao final do ciclo, mas não existe incentivo para estes. Então, a melhor maneira de fazer com que haja esse incentivo é eu sentir na minha pele. Seria muito cômodo tirar os meus filhos daqui, levá-los para estudar em Boa Esperança e falar que eu estou fazendo alguma coisa aqui por Guapé. Não é essa a nossa intenção. Nossos filhos serão educados nas mesmas escolas dos nossos irmãos guapeenses. Amanhã, se eu não estiver na iniciativa pública, aí eu não tenho obrigação de dar exemplo. Se eu não for político, eu não tenho obrigação de dar exemplo. Então, se eu tiver dinheiro e quiser mandar meu filho para qualquer escola, eu tenho esse direito. Mas eu entendo que, como político, eu não tenho esse direito de fazer isso em detrimento a tantas pessoas que precisam do básico e não têm. Adotar um programa de política pública voltado para a alfabetização da língua estrangeira e dos princípios científicos e de todas as crianças na faixa etária de 5 a 8 anos. Eu já demonstrei, eu conheço esse projeto, eu sei quanto esse projeto custa e sei que é possível proporcionar. Imagine as nossas crianças saindo das escolas não só com o velho verbo to be, falando o inglês verdadeiramente apropriado. Quanto isso não abriria de oportunidades para os nossos estudantes. Então, temos isso dentro da nossa proposta de gestão. Os senhores podem nos cobrar que faremos com que isso aconteça. Basta que vocês votem 45 lá no dia 6 de outubro. Implantar progressivamente a educação em tempo integral com o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e relacionamento social, de forma associada ao projeto pedagógico das escolas. Então, essa é outra intenção que temos. Não estamos vindo aqui para falar, entraremos na prefeitura, educação em tempo integral no outro dia. Não, não é assim que acontece, mas estaremos elaborando um projeto para que isso ocorra. Eu sou fascinado por xadrez, gosto de leitura. Tem gente que não, tem gente que gosta de futebol, de jogar vôlei, de praticar esporte. Outras pessoas artesanato, outras música. Por que não possibilitar isso? O aluno estuda, se diverte e se prepara através de outras ferramentas educacionais. Dança, música, teatro, tantas possibilidades ao nosso alcance e nunca que existem pessoas realmente engajadas em trazer isso e entregar isso para a sociedade. Nós traremos isso a vocês. Sabemos como buscar, sabemos quanto isso custará. Um exemplo, bom de bola, bom de escola. Sentei com o presidente, ex-presidente do Cruzeiro, Gilvan, tomando cerveja em um bar lá no Prado, em Belo Horizonte. Cerveja que quem pagou foi o Daltinho Loredo, porque estava comigo. O Daltinho já desenvolve esse projeto em diversas cidades. Tenho total acesso a ele, basta eu ligar que ele atende, ele nos possibilitará meios para trazer esse projeto para Guapé, entre outros que também poderemos executá-los. Então a nossa ideia é deixar cada dia mais o aluno mais tempo dentro da escola, cabeça ocupada, possibilidades de progresso e evolução. Dotar as unidades escolares de instalações físicas e materiais pedagógicos adequados à aprendizagem de excelência. Eu, enquanto vereador, busquei aí, se eu não estou enganado, mais de R$600 mil de recursos para isso. Eu sei que existem escolas consegui recursos para todas as escolas no sentido de investimento em tecnologia. Esses quadros, essas louças eletrônicas, foi tudo comprado, adquirido com recursos que eu fui lá buscar. E que a cachorrada do prefeito preso ficou aí xingando, me caluniando, me atacando na internet, me chamando de mentiroso. Depois que os equipamentos, que o recurso chegou, eles não abriram a boca, eles não falaram mais nada. Então eu sei que equipamentos caríssimos que podem auxiliar o desenvolvimento educacional das nossas crianças estão inoperantes por conta de um cabo USB ou de um cabo HDMI. Isso é inaceitável e não acontecerá na nossa administração, porque o prefeito e a vice-prefeita vivenciará o dia a dia, indo cotidianamente nas escolas, se alimentando do alimento que as crianças se alimentam, assistindo vez ou outra uma aula. Qual o problema? Ninguém sabe tudo. Isso é uma possibilidade de enriquecimento e de convivência com os alunos e professores, para que nós saibamos
aonde está faltando, o que está faltando e o que fazer para poder suprir essas faltas. Estruturar uma política de cooperação regionalizada de apoio financeiro e pedagógico, visando a ampliação do atendimento na educação infantil, na primeira infância, bem como a melhoria da aprendizagem na fase de alfabetização. O que nós queremos dizer com isso? É auxiliar na formação de novos docentes. Pensem comigo, quantas pessoas boníssimas existem lá na comunidade da Volta Grande, que poderiam ser incentivadas. Olha, o município vai bancar a sua faculdade, mas nós queremos a sua formação para que você dê aula aqui. Ah, Tiago, mas e se formar e não vier para cada aula? O município conseguiu, parabéns, uma salva de palmas. Ajudamos mais uma ou um filho de Guapé a adquirir conhecimento e bater asas. Mas o porquê não podemos fomentar isso, principalmente nessas regiões mais afastadas do núcleo urbano? Fazer com que mais pessoas se formem como professores nos extremos, Jacutinga, Santo Antônio, Pontal e Penas, Volta Grande e Araúna. Por quê? Porque é muito mais fácil ter o professor na localidade do que ter o custo no transporte desses. Inclusive, quem sabe, um dia pensarmos da possibilidade de centralização da educação nesses referidos polos. É possível, dá para buscar isso juntos. Então, dentro dessa nossa proposta, traduzindo em miúdos, a intenção é essa, é buscar os alunos, os estudantes, os jovens, as jovens que desejam adquirir uma profissão no sentido educacional, que queiram ser professores, estimulá-los para que eles estudem, se formem e que sirvam à população guapeense. Não vai servir, Tiago, vai dar aula, não tem problema, está tudo certo. Implementar novas estratégias que visem ao maior desenvolvimento das famílias com a educação dos filhos e com o trabalho educativo nas escolas. Vez ou outra, trazer a família para dentro da escola, fazer com que ela participe do desenvolvimento, não é uma reunião por ano ou a cada 2 anos, não. É realmente estreitar esse elo educadores, família, porque o professor, a responsabilidade dele é ensinar. A educação vem de berço, vem de casa. E entendemos que na maioria das vezes o professor, tanto que o nome educador é muito mais apropriado, porque o professor, além de ensinar, ele educa. E ele deve ser reconhecido por isso, e a família dos nossos filhos, nós pais devemos respeitá-los. Eu tive um contato com uma professora, eu vou privar aqui o nome porque eu não quero dar exposição política com relação a isso, até porque o marido dela também é candidato e, apesar de não caminhar conosco, sei que é uma boa pessoa, fiz questão de passar uma mensagem, de parabenizá-lo e de desejar sorte. O meu filho deu um abraço e eu confesso que eu senti um tiquinho de inveja. Ele deu um abraço dessa professora tão forte quando ele teve a possibilidade de revê-la no arraial lá da escolinha Dona Agostinha Flor de Maria, que eu confesso, eu fiquei com ciúmes de vê-lo abraçar a professora da maneira como ele abraçou. Eu falei, meu danado, capaz que ele nunca me deu um abraço desse. Eu estou falando isso, obviamente, em tom de brincadeira, viu, gente? Eu fui muito feliz de ver o amor que ele tem por essa professora. A priori, eu recebi uma ligação da escola e me chamando para que eu fosse buscar o Francisco, que ele estava em prantos, ele estava passando mal. Eu pedi para que a Raíza fosse lá buscá-lo. E o motivo do pranto dele, do desespero, é ele ter sabido que a professora não daria mais aula para ele. Tamanho é o amor que ele tem por ela. E vejam, como não valorizar uma alma dessa? Bom, a Raíza foi buscá-lo, eu conversei com ele, expliquei que a vida é assim, infelizmente. Boas pessoas passarão pelas nossas vidas de maneira rápida, outras nem tanto, outras ficarão, outras virão nos ensinar alguma coisa e seguirão o seu caminho. Obviamente a professora está aqui em Guapé, nada impede do contato dela com Francisco, mas ele foi limitado por uma decisão que ela tomou, que a família dela tomou e que obviamente todos nós, enquanto profissionais, almejamos, que é a evolução. Então, ela evoluiu, o Francisco sentiu esse impacto
e caiu em prantos. E assim que ele teve o contato com ela de novo, ele abraçou ela fortemente e isso me causou uma pontinha de ciúme. Tanto que a foto do WhatsApp dele é ele com a professora, não é ele com o papai e com a mamãe, não. Então isso nos enche de alegria e de certeza que a educação é o caminho para a solução de todos os problemas. Destinaremos recursos para esse projeto com a... Peraí, o que é isso? Isso aqui eu estou falando dos pontos de viagem de novo. Eu fui repetitivo, mais um erro aqui dentro do nosso plano de gestão. Eu falei aqui, destinaremos recursos para esse projeto com o objetivo de reconhecer e valorizar nossos professores. Ofereceremos capacitação que possa atender às demandas do município e modernizar as escolas públicas municipais. Além disso, implementaremos um programa de pontos que poderão ser trocados em viagens, incentivando. Então isso aqui eu fui redundante, eu coloquei mesmo que com palavras diferentes, eu fui repetitivo, mas que fique repetitivo para demonstrar aos senhores que sim, faremos isso, implementaremos esse sistema de pontos para valorizar o professor, promover um descanso saudável para ele. Aqui também eu estou falando, esse projeto visa introduzir nas escolas municipais aulas de músicas, artes cênicas, educação socioeconômica, ambiental, constituição e cidadania, xadrez, ciências holísticas e filosofia. Queremos proporcionar uma educação diversificada que amplie os horizontes e o conhecimento dos nossos estudantes. Então aqui eu abordo um pouco mais da intenção que temos de ampliar e oferecer gradativamente o ensino em tempo integral nas nossas escolas. Não está dentro do nosso plano de governo, foi outra falha e eu encontrarei inúmeras aqui. Não sei por que cargas d'água eu não coloquei, mas anotei de próprio punho. Quem quiser ter contato, basta me pedir uma cópia dessa página ou do plano de gestão que eu faço questão de entregar. Auxílio para estudantes que se deslocam a cidades circunvizinhas. O que nós queremos dizer com isso? Sabemos do sacrifício que é sair daqui para estudar nas cidades vizinhas. Varginha, Campos Gerais, Alfenas, entre outras. Só fechei aqui, não deveria. A nossa intenção é oferecer não apenas o transporte, porque isso é possível. Dá para buscar com emenda parlamentar um ônibus adequado, dá para buscar um prestador de serviços aqui, fazer uma parceria e a prefeitura custear esse transporte. Tiago, não é possível. É sim, eu garanto que é. Não estou obrigando ninguém a fazer leitura de um projeto de lei tão extenso quanto esse plano plurianual. Mas, para mim, foi obrigação. Se para os meus opositores não foram, eles só sabem falar pelos cotovelos, eu há bastante tempo estou estudando fielmente para entender aonde o calo aperta. Vou dar aqui como exemplo. Serviços sociais. O Thiago vai cortar a cesta básica. Eu já falei das nossas propostas para serviços sociais. Temos aqui uma programática de R$ 21.037.830,18 para serviços de assistência sociais. É sério, eu garanto para vocês que eu faço muito mais, com muito mais humanidade, com a metade desse valor, fazendo com que sobre a outra metade para o desenvolvimento educacional das nossas crianças. Simples assim. Tem recurso sim. O problema é que os projetos sociais deles não atendem a parcela total das pessoas que realmente precisam, não atendem em quantidade, em qualidade e em principalmente humanidade. Atendem os conchavos políticos que eles fazem para poder se reeleger. Então fecharemos essa torneira, daremos dignidade à pessoa que precisa de assistência, um cartão, um auxílio realmente humanizado e o restante desse recurso irá para a educação dos nossos jovens, para o transporte e para o auxílio no custeio caso a pessoa não resida em Uapé. Quantos estudantes temos hoje estudando fora da nossa cidade? Faremos um estudo social, você precisa? Ok. Então o município lhe auxiliará, dará um auxílio, me desculpem a colocação aqui, para que você possa pagar o aluguel da sua república ao invés de ter o transporte. A pessoa pode optar por isso. Eu, no meu entendimento, para quem pode, é muito mais fácil, muito melhor e menos cansativo a pessoa residir onde estuda. Então, é filho de Uapé, seu pai, sua mãe trabalham em Uapé, paga imposto em Uapé, o município vai estender a mão para você.
Você precisa realmente? Seu pai não tem condição de bancar os seus estudos? Então o município vai te ajudar para que você possa se formar. Quem sabe se forme e venham aqui servir a população guapiense. Fechando o tópico 8.1, a gente continua no 8.2 em cultura, e para demonstrar com mais propriedade ainda tudo isso que estamos dizendo, infelizmente, como os nossos opositores só têm esses pedaços de papéis mal escritos, rasos e sem nenhuma palpabilidade, o que eles fazem? Nos atacam. Olha, se o Thiago ganhar, ele vai mandar todo mundo embora. Me disseram que esse é o rumor que está correndo lá na Santa Casa Municipal, na nossa Santa Casa. Para aqueles que me conhecem com um pouco mais de clareza, sabem o quanto eu lutei e luto por essa instituição. Sabem o quanto eu me dediquei. Os ataques que fiz é relacionado a manobras que foram feitas utilizando a referida Santa Casa. Eu lutei pelo piso salarial. Eu lutei por você que está aí dentro da Santa Casa, em momento pandêmico, que estava desesperado. Eu lutei por você que me passou mensagem que não tinha EPIs, equipamentos de proteção individual. E eu nunca deixei de lutar. Eu lutei quando vereador, eu lutei depois de ter sido roubado ou assaltado e continuo lutando até hoje. Teve gente aí, candidato, que estava recebendo dele e se lixando para vocês. Se quiserem acreditar nele agora, paciência. Da nossa parte não haverá de maneira nenhuma, sob nenhuma circunstância, que não sejam dadas pela força de alguma ação inescrupulosa de algum servidor, que obviamente isso não poderemos faltar com a responsabilidade de manter um ambiente saudável, seja em uma secretaria ou em outra. Santa Casa é uma entidade filantrópica, então a nossa mão não alcança para que nós tenhamos a decisão, a autonomia de decidir quem entra e quem sai. Nós respeitaremos, por mais que não concordemos com alguns pensamentos das pessoas que estão responsáveis por gerir aquela referida instituição. A nossa intenção é aumentar o repasse, garanto, tá? Sabe como? Dobrar o investimento. E ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. Eu garanto a vocês, eu dobro o repasse que é feito hoje para a Santa Casa, sem mexer uma pena. Sabe como? Cortando da AFAG. Pronto, acabou. Acabou a baixaria. Eles acham que eu não sei o que eles fizeram com a lavoura de milho deles? Que plantaram lá? Até isso. Alguma vez a AFAG já prestou conta para os senhores de quanto entra no caixa, de quanto eles recebem de recurso? Os senhores sabem? Não, não sabem. Como os senhores nunca souberam quanto que foi recebido de recursos quando a prefeitura controlava aquela balsa ali, porque recebiam. Alguma vez o município já prestou conta para os senhores? Não, nunca prestou. Então eu dobro o repasse, está aqui dentro da nossa proposta. Em uma canetada, só uma canetada. E não precisa nem dar autorização legislativa para isso. Eu deixo de passar a subvenção que já está aprovada para a FAG e destino ela todinha para a Santa Casa. Toda, 100%. Ah, mas e os sitiantes serão atendidos pela nossa Secretaria de Agricultura? Ah, vocês vão ser muito melhores atendidos. Temos aqui o projeto Solo Rico, explicarei a posterior. Eu estou saindo de educação para falar de saúde. Eu volto no tópico saúde no momento apropriado. Eu vou vagando aqui, perdendo um pouco do norte daquilo que eu tenho para tratar com os senhores. Então, para quebrar mais essa falácia dessa turma que não tem propostas, porque não sabem, não estudaram, não se dedicaram, a nossa intenção é que a Santa Casa consiga contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais servidores. Por quê? Porque nós repassaremos mais recursos para lá. Simples assim. Quem fala isso é porque realmente deve ter a intenção. Eu sou humano, por isso eu explodo, por isso eu me perco, porque eu sou movido por sentimentos. Infelizmente, pessoas são frias, calculistas, e o que tem para oferecer são esses ataques velados e vitimização exacerbada. Então, fechamos aqui no 8.2.
Próxima transmissão falaremos a respeito de cultura. Paramos na página 17 do nosso plano de gestão. Muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.